Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula 21, intervalo de tempo. E já sabe, né? Aqui temos os QR Codes para você se inscrever, receber notificação e ficar por dentro das postagens. E também tem os meus materiais e as minhas aulas ali no outro QR Code. Só ir lá e conhecer, garanto para você que vai ajudar você no seu estudo, tanto em casa quanto na escola. E para você, professor, também vai te ajudar com os seus alunos. E sem mais delongas, bora começar! Número 1. Os relógios indicam a que horas começou e a que horas terminou cada atividade. Então temos aqui 3 atividades, né? Temos a primeira, a segunda e a terceira. A primeira atividade é a aula, a segunda é o lanche e a terceira, hora de dormir. Então temos aqui 2 relógios para cada atividade, onde mostra o horário de início, horário de término. E ele quer saber na letra A quanto tempo durou cada atividade. Então aqui, galera, é muito simples. A gente vai precisar fazer uma conta de subtração para cada um deles para a gente encontrar a hora correta. Então vamos lá, dá para fazer com cálculo mental. Por exemplo, aqui mesmo, ó, no primeiro que conta das 13 horas até as 17, as horas estão inteiras. Então dá para contar no dedo mesmo. Você conta assim, ó, 14 horas já deu 1 hora que se passou. 15 horas, 2 horas que se passaram. 16 horas, 3 horas que se passaram e 17 horas, 4 horas que se passaram, tá? Então aqui na primeira atividade passou 4 horas. Dá para fazer com cálculo matemático? Dá também, vamos fazer aqui, ó. Então precisamos fazer uma subtração, colocar o horário maior em cima, 17 horas, e embaixo o horário menor, 13 horas, beleza? E a gente subtrai normalmente. Veja só, 0 menos 0 vai dar 0, 0 menos 0 vai dar 0 de novo. Agora 7 menos 3 vai sobrar 4, então coloco 4 aqui, ó, já marca com a Hzinha aqui do lado, ó, para saber que são 4 horas, e 1 menos 1 vai dar 0. Então veja, ó, 4 horas, beleza? Então na primeira atividade. Agora vamos ver o da segunda. Veja só, segunda atividade temos agora minutos também, ó, tá vendo? Aqui. E é muito fácil da gente calcular isso. Vamos lá, com calma? Então vou colocar aqui, ó, 13 horas é o horário maior, né? Então vou colocar aqui 13 horas e 5 minutos, beleza? E agora aqui embaixo vou colocar meio-dia e meio, tá? Que é meio-dia e 30. E como a gente calcula isso? Vamos lá, com calma, é uma subtração também. E eu começo aqui nos minutos. 5 menos o 0, continua 5. Agora aqui, ó, eu tenho o 0, eu quero subtrair 3, não dá. Então eu vou ter que emprestar aqui, ó, dessas 13 horas. Veja, eu vou ter que emprestar 1 hora para cá. Só que essa 1 hora eu tenho que transformar em minutos. Então isso aqui na verdade são 60 minutos, tá certo? E aí, ó, veja só. Se eu transformei em 60, ó, agora eu tenho esse 6 para trabalhar aqui, ó. Beleza? Então como que vai ficar? 6 menos 3 sobra 3. Veja só. E agora baixo o H aqui das horas para separar os minutos das horas. E antes eu tinha 13 horas, agora eu tenho 12 horas. E agora eu subtraio 2 menos 2 dá 0. E olha só, 1 menos 1 dá 0. Então, veja, da meio-dia e 30 até as 13h05, se passaram somente 35 minutos aqui, ó, tá vendo? 35 minutos, nem chegou aqui, ó, passar hora inteira, ó, tá 0 horas aqui, ó. Tá vendo só? Muito bem. Agora vamos fazer a próxima atividade aqui, ó, que é o de dormir. Começou às 17h25 e terminou às 6h15 da manhã. Como que a gente pode calcular isso? Vamos fazer em 2 partes aqui. A gente já viu que meia-noite no relógio a gente representa assim, ó, 0 horas, tá? E aí é muito simples, porque da meia-noite até 6h15 da manhã se passaram exatamente o que você está vendo ali. 6 horas e 15 minutos, tá? Então, ó, desde a hora que começa o dia, porque começa o dia meia-noite, até 6h15, se passaram exatamente esse tempo mesmo, 6 horas e 15. Então, a gente precisa descobrir, veja só, presta bem atenção agora no que eu vou falar. A gente precisa descobrir quantas horas se passaram das 17h25 até dar meia-noite, porque daí a gente soma essas horas e a gente vai descobrir o total, beleza? E outra representação para meia-noite a gente pode representar assim também, ó, 24 horas, tá certo? E para essa conta a gente vai precisar usar isso, porque a gente não vai conseguir subtrair aqui, ó, 19 e 25, veja, 19 e 25 de 0 horas. Mas lembre-se, o dia não tem 24 horas, então quando dá meia-noite você pode representar como 24
horas, que é quando o dia completa as 24 horas, né? E aí inicia novamente um novo dia. E aí fazendo dessa forma, ó, 24 vai ser maior que 19, então vai dar para fazer a subtração. Eu vou até colocar tudo mais para baixo para recomeçar a conta, para vocês terem uma visibilidade melhor. Então veja, 24 horas é a representação de um dia inteiro e eu quero subtrair 19 horas e 25 minutos. Então agora sim, ó, vamos lá de novo. Agora vai ficar melhor porque eu tenho espaço aqui para colocar os números que vamos emprestar. A gente viu que não dá para subtrair 25 desses zeros aqui. A gente vai fazer o quê? Emprestar desse 24 uma hora para lá, né? Então aqui, ó, eu vou ficar com 23 horas e para cá eu emprestei então uma hora que representa 60 minutos. Então eu vou colocar aqui, ó, 60 minutos. Beleza? Agora dá para subtrair. Por quê, ó? Veja só, presta atenção no que eu tô falando. 0 menos 5 dá para subtrair? Não. O que eu posso fazer? Eu vou emprestar desse 6, ele vai virar o 5 e aqui vai ganhar 1. 10 dá para subtrair 5? Dá. Vai sobrar 5. E agora 5 dá para subtrair 2? Dá. Vai sobrar 3. Significa, veja, presta atenção, deixa eu só colocar o H aqui primeiro para continuar a explicação. Significa que nós já temos aqui, ó, 35 minutos na nossa resposta, tá bom? E agora aqui, você pode subtrair direto a 23 menos 19, ou então se quiser fazer número por número, dá também. Veja, eu tenho 3 e eu quero subtrair 9, dá para fazer? Não, né? Então empresta desse 2, ele virou 13, esse 2 virou o número 1, e agora 13 menos o 9, vai sobrar 4, tá bom? E 1 menos 1 dá 0. Então veja, presta atenção que o exercício não acabou. Significa aqui, ó, 4 horas e 35 minutos, significa aqui que das 19 horas e 25 até meia-noite, vai passar 4 horas e 35. Só que eu tenho que somar agora com as 6 horas e 15 aqui, ó. Então vamos somar. Olha só que tranquilo. 4 horas e 35 minutos. Eu vou somar aqui. Agora uma adição, porque eu quero saber o horário todo, desde as 19h25 até as 6h15. Então vamos lá somar. Agora uma adição normal, ó. 5 mais 5 vai dar 10. Coloca o 0, sobe 1. Agora 1 mais 1 dá 2, mais 3 vai dar 5. Ó, já deu 50 minutos aqui. Coloca o H das horas. Agora 6 mais 4 vai dar 10. Então coloca o 0 aqui, sobe 1. E esse 1 mais 0 continua 1, mais esse outro 0 continua 1. Então, se passam, veja bem, se passaram 10 horas e 50 minutos, desde as 19 horas e 25 até as 6h15 da manhã, são 10 horas e 50 minutos. Então vamos marcar a resposta aqui da letra A. A primeira, 4 horas. A segunda, 35 minutos. E a terceira, 10 horas e 50. Vamos por aqui, ó. A primeira, 4 horas, 35 minutos na segunda e 10 horas e 50 minutos na terceira atividade. Belezura? Tranquilo, né? Agora, letra B. Escreva por extenso o horário de início de cada atividade. Então, é o horário de início agora, ó. É esse primeiro horário aqui de cada relógio. Aqui eu vou escrever 13 horas, tá? Ou você pode escrever 1h da tarde, pode ser também, tá? Eu vou colocar 13 horas, ok? Agora aqui, ó. Na segunda atividade, meio-dia e meio, você pode escrever dessa forma. E na terceira atividade, 19 horas e 25 minutos. Ou então você pode dizer assim, 7 horas da noite e 25 minutos. Vamos colocar aqui então, ó. A primeira, 13 horas. A segunda, meio-dia e 30 minutos. Ou então você pode falar meio-dia e meio, tá bom? A terceira, 19 horas e 25 minutos. Belezura? Muito bem. Agora na letra C, escreva de forma abreviada o horário de término de cada atividade. Agora é o horário de término. Como que eu escrevo o 17 em forma abreviada? É só escrever assim, ó, 17. Tá bom? E agora aqui, ó, 13 horas e 5 minutos, 13H05. Não tem muito o que fazer, é só trocar os dois pontos por H, tá bom? E agora aqui, no 6 horas e 15, você pode escrever sem o zero aqui, ó. Você pode escrever dessa forma, 6 horas e 15, ou então fazer só assim, ó, tá bom? Vai dar também certinho, beleza? Então vamos marcar aqui, ó. Tá aqui, ó, prontinho, marcamos as 3 opções. Muito bom, vamos continuar.
Número 2. Uma partida de futebol iniciará às 15 horas. Desenhe um relógio de ponteiro marcando o horário do início da partida e um relógio digital marcando o horário do final do primeiro tempo, considerando que teve acréscimo de 3 minutos. Então veja só, primeiro de tudo, começa às 15 horas. Lembra que eu falei para vocês que o ponteiro menor do relógio analógico, ou seja, esse relógio de ponteiro, ele aponta para as horas, ou seja, para os números. E lembra também que eu falei que tem um ponteiro maior que aponta para os risquinhos atrás dos números que são os minutos? Então lembra também que eu falei que quando a hora é inteira, o ponteiro dos minutos aponta para o zero que fica atrás do 12? O zero está aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Como que eu calculo 15 horas mesmo, que eu falei para vocês já na aula passada? Eu calculo aqui, ó, meio-dia mais um número que vai somar para dar 15. Então 12 mais que número que vai dar 15? Veja, 12 mais 1 vai dar 13. 12 mais 2 vai dar 14. E 12 mais 3 aqui vai dar 15. Então significa que 15 horas serão 3 horas da tarde. Vamos pôr o ponteiro aqui apontando para as 3 horas da tarde. Muito bem. E agora, para eu fazer com que ele identifique 3 horas em ponto, eu tenho que colocar o meu ponteiro dos minutos apontando para o zero aqui, ó. Veja só. Agora sim, ó, eu tenho 15 horas no relógio analógico, tá? Não é o relógio digital esse aqui, é o analógico. Agora, no relógio digital, que é esse relógio de cá, da direita da sua tela, nós vamos colocar o horário do final do primeiro tempo mais 3 minutos de acréscimo. A gente sabe que o tempo de um jogo de futebol é de 45 minutos, beleza? Mais 3 minutos vai dar 48. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente já sabe que são 15 horas, então as horas não mudarão, continuará 15 nas horas. Só que agora aqui, ó, não vai ser 3 horas inteiras, porque é o final do primeiro tempo. Então, primeiro tempo, ó, são 45 minutos, mais 3 minutos de acréscimo, vira 48 aqui, ó, como ficou então, 15 horas e 48 minutos. Beleza? Combinado? Super tranquilo, né? É só prestar atenção no que o enunciado pede. Número 3. Marlene inicia seu treino todos os dias às 5h30 da manhã. Ontem ela começou no horário marcado nos relógios abaixo. Letra A. Marlene chegou adiantada ou atrasada? Então olha a pergunta, quer saber se ela está adiantada ou atrasada. E está dizendo que ela chega a que horário nos treinos? 5h30. Então veja, o ponteiro menor está apontando para 5, tá certinho. Só que lembra que eu falei para vocês já na aula anterior que 30 minutos é atrás do 6 aqui, ó. E veja que o ponteiro dos minutos não está apontando ali, ele está apontando lá no 40 aqui, ó. Aqui são 40 minutos, porque anda de 5 em 5, ó. Aqui atrás do 6 eu tenho a representação dos 30 minutos, aqui atrás do 7 eu tenho a representação dos 35 minutos, e aqui atrás do 8 eu tenho a representação dos 40 minutos. Então aqui está apontando no horário errado, o horário está mais tarde, então significa que ela está atrasada, tá bom? Vamos marcar isso aí. Marlene chegou atrasada, ela chegou 10 minutos, dá pra gente ver por aqui também, ó, 40 aqui, ó, no relógio digital, tá bom? Agora na letra B, marque nos relógios o horário que Marlene deveria ter chegado. Então, se a gente viu que ela tinha que chegar às 5h30, o ponteiro menor continua apontando para 5, e agora aqui, ó, o ponteiro maior vai apontar aqui para o 6 aqui, ó, ou seja, os 30 minutos que tem aqui atrás do número 6, beleza? E agora, para a gente escrever isso no relógio digital é muito simples, né? A gente coloca 05, que são as horas, e 30 minutos. Esse aqui é bem tranquilo, né? Muito bem. Número 4. Veja a tabela com os horários e as atividades extras que existem na escola em que Vera estuda. E depois responda. Então aqui, galera, o exercício vai deixar vocês um pouco em dúvida. Vai ter aqui algumas informações que estão na entrelinha que vai dificultar você encontrar algumas respostas. Mas fica aqui comigo que aqui é sucesso, você vai conseguir resolver com tranquilidade. Então vamos lá, vamos entender primeiro esse quadro aqui, certo? Ó, tem os horários das atividades e as atividades. Então das 7 às 11, as aulas do turno matutino. Da 1h da tarde, ou seja, 13 horas às 17, que são as 5 horas, a aula no turno vespertino. Depois, olha só, das 7h10 da manhã até as 8, música. Das 10h20 até as 11h10, futsal. Das 13h30 até as 14h20, capoeira. Das 14h40 até as 15h30, teatro. Agora vamos à pergunta.
Letra A, Vera estuda no turno vespertino. Então, turno vespertino, veja, é no turno da tarde, ó. Começa às 13 e termina às 17. É importante prestar atenção nisso, beleza? Então, ó, ela estuda no turno vespertino e faz duas atividades extras no contraturno. Quais são essas atividades? Contraturno é o turno que ela não está em aula, tá? Se ela estuda no turno vespertino, ou seja, parte da tarde, a gente tem que observar quais são as atividades que ela faz no outro período, ou seja, de manhã, matutino. Aí veja, as atividades nós temos música, futsal, capoeira e teatro. Então a música é de manhã, futsal também, já a capoeira e o teatro, ó, é na parte da tarde que ela está em aula. Então não pode ser nenhum desses dois, tá? Então só sobrou música e futsal. Então vamos marcar aqui as atividades que ela faz no contraturno, que é música e futsal. Beleza? Muito bem. Agora na letra B. Entre uma atividade e outra, Vera fica na biblioteca. Quanto tempo ela fica na biblioteca? Vocês estão vendo biblioteca aqui em algum lugar? É o que eu falei para vocês agora há pouco. Tem uma parte aqui que não está bem aqui explícita a informação e você tem que olhar na entrelinha. Então veja só, sabemos que ela estuda à tarde, vespertino. Então na parte da tarde ela está em aula. Aí temos aqui, ó, sabemos também que ela também faz música e ela também faz futsal, que é na parte da manhã. E aí agora na letra B fala o seguinte, que entre é quando tá no meio, tá? Já falei isso para vocês em aulas anteriores, língua portuguesa. Entre significa estar no meio de duas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, você senta no meio da sala, no seu lado direito tem um amigo seu, no seu lado esquerdo tem outro amigo. Você senta entre essas duas pessoas, tá bom? Então, isso significa entre. Você está no meio de dois objetos, de duas coisas, de duas pessoas e assim por diante, tá? Então agora, veja bem, vamos entender. Está dizendo que está entre as atividades, ou seja, uma atividade e outra. E quais são essas atividades? Música e futsal. Então se a gente sabe disso, a gente tem que pegar e prestar atenção nos horários. Se das 7h10 até as 8 ela está na música, depois das 10h20 até as 11 ela está no futsal, veja, presta atenção agora. Que hora que acaba a música? 8 horas. Então, das 8 até as 10, não tem nada marcando o que ela faz. Não é? Você está vendo alguma coisa aqui que fala que ela faz das 8 em diante até da 10h20, que é o horário do futsal? Não, né? Então, significa que esse horário é o horário da biblioteca, porque está entre essas duas atividades. Então, veja só, vou representar aqui do lado. Das 8 horas, presta atenção aqui no que eu estou escrevendo. Eu vou até escrever um pouquinho diferente. Em vez de eu escrever 8 horas assim, porque é o horário que termina a música, eu vou colocar 1 minuto depois. Então, das 8 horas e 1 minuto até, presta atenção, até as 10 horas, deixa eu apagar essa setinha, e 19 minutos, é o horário do quê? Da biblioteca. E aí, quantas horas se passaram? Né? Obviamente que eu estou colocando aqui, ó, sem ser um número redondo para ficar fácil de vocês verem que é depois das 8 e antes das 10h20, mas pode marcar assim, ó, tá? Presta bem atenção. Pode marcar exatamente do jeito que tá aqui, ó. Das 8, ó, ou seja, saiu da música 8 horas, já entrou 8 horas na biblioteca. Saiu 10h20 da biblioteca, já foi pro futsal, beleza? Pode ser assim também. Então veja, quanto tempo se passou? Dá para contar no dedo, ó. Das 8 às 9 passa 1 hora, das 9 às 10 passam 2 horas e depois das 10 até 10h20 passa mais 20 minutos. Então são 2 horas e 20 minutos. Mas como você calcula isso numa fórmula de subtração? Porque eu prefiro mostrar para vocês na fórmula. Porque vai ter cálculo que se você for fazer com cálculo mental, às vezes você acaba se enrolando e errando. Então é melhor ter certeza na fórmula. Para fazer na fórmula de subtração é simples. Número maior, que é o minuendo, vai em cima. 10 horas e 20, beleza? Pode pôr assim também, ó. O H que representa as horas aqui, ó. E 8 horas aqui embaixo. Então, ó, 8 horas. Beleza? Tranquilo, não tem mistérios, né? E aí você vai ver que nessa conta de subtração que vamos fazer vai dar 2 horas e 20 minutos também. Então veja,
0 menos o 0 vai dar 0. 2 menos 0 continua 2. Coloca o H. Agora aqui, 0 menos 8 dá para subtrair? Não, né? Então, eu empresto desse 1, ele vai virar 0. E agora esse 0 ganhou o número 1. Agora 10 menos 8 vai sobrar 2. E 0 menos 0 continua 0. Olha só o tempo então na biblioteca, 2 horas e 20 minutos. Vamos por aqui, ó. Muito bem. Agora na letra C, quanto tempo Vera fica na escola diariamente? Agora, ó, essa informação também, ela não é uma informação muito clara para vocês. Então vamos lá, vamos entender. A gente sabe que durante a aula, ó, ela passa das 13 até as 17 só em aula. Então vamos contar, ó, das 13 às 14, passou 1 hora. Das 14 às 15, passou 2 horas. Das 15 às 16, passaram 3 horas. Das 16 até as 17, passaram 4 horas. Aqui dá para fazer também uma conta de subtração. 17 menos 13 dá 4, beleza? Então só aqui, ó, vou pôr na frente aqui, ó, são 4 horas, beleza? Tranquilo, né? Agora aqui, ó, vamos de novo. Agora calcular o tempo na música, porque ela tem atividade de música, não tem? Então tempo na música, ó, 7h10 até 8 horas. Quantos minutos passam? Não chega nem passar a hora inteira, porque se fosse passar a hora inteira ia ser 8h10. Então passa, na verdade, 50 minutos, tá? Beleza. Agora aqui, ó, das 10h20 até as 11h10. Mesma coisa, ó, se eu acrescentar 1 hora aqui, vira 11h20. Então aqui também passa 50 minutos, tá? Muito bem. E agora tá faltando qual atividade aqui? Biblioteca. 2 horas e 20. Então a gente pode até pegar esses 20 minutos aqui, ó, para arredondar as horas aqui e somar 10 minutos aqui e 10 minutos aqui, ó. Peguei os 20 minutos e somei com 50 de cada aqui, ó, para virar 1 hora, tá? Então aqui, ó, agora eu transformei em 1 hora, pegando os minutos emprestados ali das 2 horas e 20. Então aqui eu transformei em 1 hora e aqui também. Por que eu fiz isso? Para ficar fácil o cálculo mental para vocês. Então esses 20 minutos aqui, ó, da biblioteca, só no nosso cálculo aqui para saber o total de horas, que é o que ele quer saber, ó, quanto tempo ela fica na escola diariamente, então eu posso fazer isso, não tem problema, tá? Então eu transformei agora em 1 hora e sobrou agora aqui só 2 horas, tá? Vou até colocar aqui mais para baixo, ó, sobrou só 2 horas. E agora a gente pode somar todo mundo. Então ela fica em aula 4 horas, aí juntamos aqui o tempo da biblioteca com o tempo da música, mais 1 hora, ó, 4 mais 1, 5, mais esse 1, 6, e mais 2, 7 e 8. Ou seja, ela passa um total de 8 horas na escola diariamente, tá? Contando aula, música, futsal e biblioteca. Belezura? Fizemos esse cálculo com o cálculo mental de uma forma muito tranquila, ó. Emprestamos aqui, ó, esses 20 minutos, para cá 10 minutos e para cá 10 minutos. E aí ficou muito mais fácil de calcular, né? Muito bem, super tranquilo. Vamos então marcar a resposta da letra C, 8 horas com tranquilidade. Muito bem. Letra D. E você passa quantas horas na escola? Então essa resposta aqui eu não posso dar para vocês, porque cada um de vocês passa um período diferente. Tem gente que estuda meio período, tem gente que estuda integral. Os professores passam muito mais tempo que os alunos, porque além de alguns professores trabalhar meio período, eles fazem ainda um tempo a mais na escola. E tem os professores que trabalham 2 períodos, que fica de manhã, de tarde e também ainda nas atividades que acontecem depois da escola, com a coordenação, com a direção, com outros professores. Então, cada um de vocês vão passar um tempo determinado na escola. Se puder e se lembrar, comenta aqui quanto tempo você passa na escola. Se você passa somente 4 horas, 5 horas, se você estuda período integral, conta aí pra mim, que eu vou ficar feliz em saber e vou responder seu comentário, beleza? Então, ó, a resposta aqui, ela é pessoal. Cada um de vocês tem que colocar a sua própria resposta. E se você comentar aqui no vídeo, eu vou estar interagindo com o seu comentário, tá bom? Número 5. Uma banda de rock foi contratada para tocar por 1 hora e 30 minutos. Estamos a 20 minutos do final do show. Quantos minutos a banda já tocou? Aqui é muito simples, dá para fazer por uma subtração. Então ela foi contratada para tocar por 1 hora e 30 minutos, beleza? Tranquilo, né? E aí quer saber quanto tempo se passou, sabendo que falta só 20 para acabar. Então se falta 20 minutos, eu coloco aqui que falta 20 minutos.
e as horas eu mantenho em 0 horas, tá bom? É só subtrair. 0 menos 0 dá 0. 3 menos 2 dá 1. Agora eu coloco o separador das horas. 1 menos o 0 sobra 1. 0 menos 0 dá 0. Então, presta atenção na pergunta. Quantos minutos a banda já tocou? Ela já tocou por 1 hora e 10 minutos, beleza? 1 hora e 10 minutos. Ou, no caso, como pede aqui em minutos, ó, 1 hora a gente sabe que são 60 minutos, mais 10 aqui, ó, são 70 minutos, tá bom? Olha só. Como o exercício pede em minutos, tá aqui a resposta em minutos, tá bom? Muito bem. Número 6. Veja no relógio abaixo o horário em que o ônibus saiu da escola para a saída pedagógica. A saída pedagógica durou 2 horas e 15 minutos. Represente o horário que o ônibus retornou. Então presta bem atenção. Se saiu daqui, ó, às 13 horas e 20 e durou 2 horas e 15 minutos, então a gente já pode acrescentar aqui, ó, no 13 mais 2 horas aqui, ó. E agora aqui, ó, mais 15 minutos. Vamos lá? Com calma, ó. Dá para fazer uma adição aqui para a gente preencher aqui no relógio. Então, 0 mais 5 vai dar 5. 2 mais 1 vai dar 3. E agora aqui no próximo, na representação das horas, veja. Eu tenho 3 mais 2 vai dar 5. E 1 mais 0 continua 1. Veja só, 15 horas e 35 minutos. Olha que fácil. 15 horas e 35 minutos é o horário em que o ônibus retornou. Belezura? Tranquilíssimo, sem mistérios nenhum. Viu só? Terminamos a aula com muita facilidade. E galera, se a aula tá te ajudando, já sabe, né? Avalie o vídeo, deixa aí sua avaliação, é muito importante para que a plataforma divulgue o conteúdo. E não esqueça que você tem o grande poder do replay para você voltar esse vídeo quantas vezes for necessário para você entender a explicação melhor, tá? Então, se você ficou com dúvida, volta à aula e detalhe, não fique pulando o vídeo. É importante você olhar com calma para você entender a explicação, e o poder do replay permite que você assista a aula quantas vezes você quiser para você entender o exercício. Beleza? Não esqueça também de conferir os QR Codes, tem lá os QR Codes para você fazer sua inscrição e também para você conhecer os materiais. E eu encontro você na próxima aula. Um grande abraço, até lá!